Olá pessoal, o assunto agora é gestão de pessoas dentro da gestão de serviços, né? Estamos falando desde o começo do período sobre gestão de serviços públicos e, assim como já comentei várias vezes, talvez seja o assunto central dentro da área de serviços é a gestão das pessoas, principalmente porque, já falamos sobre isso, uma grande característica da área de serviços é que ela é mais intensiva em pessoas, em relacionamentos pessoais, do que na área de produção de bens de consumo, que muitas vezes a produção de um bem de consumo ou bem de capital, mais distante ainda, a distância entre o consumidor e o fornecedor é muito grande, né? Quem está lá na indústria produzindo alguma coisa provavelmente nunca vai se encontrar com o consumidor que está usando aquilo que ele produz. Já na área de serviço há uma grande possibilidade de haver esse contato que pode ser pessoal, né, em alguns casos tem que ser pessoal, por vários motivos, né? Por exemplo, se tenta, né, levar o serviço para que você consiga fazer quase tudo à distância, mas tem coisa que não tem jeito ainda. Você tem que ir no dentista, que é um prestador de serviço, não tem jeito de fazer tratamento virtual, né, principalmente na área médica, área de saúde de psicologia, mesmo podendo fazer atendimento psicoterápico à distância, os próprios órgãos proíbem. Agora houve flexibilização disso durante a pandemia, mas creio que não vai permanecer do jeito como estava. Então tem limites para você fazer atendimento psicoterápico à distância, e todos esses serviços eles são muito característicos dessa relação próxima, pessoal, cara a cara, mas sempre, logicamente, as empresas estão tentando distanciar as pessoas que prestam e consomem serviços, porque isso é econômico para as empresas. Eu coloco uma máquina ou um software para intermediar esse relacionamento e aí eu reduzo o custo de recursos humanos, né? Isso em todos os casos, no caso das empresas públicas e privadas. A gente tem visto isso acontecer, principalmente nesse momento. Os bancos que reduziram em 20% a sua folha de pagamento, fechando agências, porque perceberam que não tinham essa necessidade a partir do momento que as pessoas foram forçadas a usar aplicativos ou sites de banco, de home banking. Os bancos perceberam que não tiveram prejuízo nenhum na ausência das pessoas nas agências. E aí é muito mais fácil você atender à distância através de dispositivos eletrônicos que têm um custo de funcionamento muito baixo em relação ao custo de se manter uma pessoa realizando aquele serviço. Então, é crucial, né, o tema de pessoas dentro da área de serviço, e aí nós vamos começar a falar sobre isso essa semana. Não vamos esgotar o assunto, mas é um começo já. Pessoas de serviço. O título ficou feio nesse capítulo do livro, mas é o capítulo que os tradutores escolheram lá para colocar. Então, bom, deixa por conta deles lá. Bom, uma breve introdução. A maioria dos serviços, né, na maioria dos serviços, os fornecedores constituem parte significativa da experiência do serviço. Então, você vai ter uma experiência diferente de acordo com o fornecedor. Às vezes, uma mesma empresa, você é atendido de maneiras diferentes, porque você foi atendido por uma pessoa num dia, outra pessoa no outro, e cada uma tem características diferentes, que estabelecem um vínculo, um relacionamento diferente. Então, grande parte da qualidade percebida pelo usuário de um serviço, ela vem da pessoa que está prestando o serviço, do fornecedor. Então, isso tem uma importância significativa quando você está planejando esse serviço e está pensando na experiência que a pessoa vai ter. A escolha de quem vai prestar o serviço é muito importante. O treinamento, habilidades dessas pessoas são muito importantes, porque a pessoa errada pode causar uma experiência ruim. Os funcionários também, eles representam os principais recursos de muitas empresas de serviço e frequentemente são o maior custo variável dessas empresas, porque são profissionais que têm que ser mais capacitados do que os profissionais, por exemplo, que estão numa linha de montagem, onde tem um trabalho muito repetitivo. Lógico, existem serviços repetitivos
assim como tem processos industriais repetitivos, mas na maior parte os serviços não são tão repetitivos assim. Existem os extremos, como os call centers, em que você tem um algoritmo, né, um roteiro muito rígido que tem que ser seguido sem nenhuma transgressão. Porém, a grande parte dos serviços dão uma liberdade para o prestador de serviço atender da melhor maneira que ele acha que é conveniente prestar aquele serviço, e isso é algo que, quanto melhor esse funcionário prestador de serviço, melhor vai ser a experiência do usuário. E nem todo mundo tem todas as qualidades, então muitas vezes você vai ter que pagar salários altos para conseguir os melhores prestadores de serviço, que é diferente do que acontece na indústria, onde há pouca variação na capacidade de produzir. E aqui nós estamos falando de serviços em geral, mas pense bem, por exemplo, no quanto você paga, por exemplo, para um ator que vai atuar numa novela, num filme. Você pode pagar muito caro pelo trabalho de um ator e muito barato pelo mesmo trabalho feito por outro ator. O que vai fazer a diferença é de quem é aquela pessoa, aquele funcionário, que é o ator. Ele pode ter um nome, né, um peso comercial muito maior do que o outro, e aí, bom, o custo pode ser muito alto numa produção, e normalmente é assim, nos filmes de Hollywood, por exemplo. Grande parte do orçamento vai no pagamento das estrelas, né, dos grandes atores. Então, isso é diferente do setor público, mas é algo a se pensar. As empresas de serviços, o maior patrimônio que elas têm são as pessoas que prestam serviço. Se ela tem uma boa reputação, gera uma boa experiência, a responsabilidade por isso é das pessoas, na maior parte. Então, ela tem que cuidar muito bem para manter essas pessoas, tem que saber escolher muito bem essas pessoas, né, dar treinamento para essas pessoas para continuar entregando serviços cada vez melhores. A essência, então, dos serviços profissionais está na experiência, a capacidade e o conhecimento das pessoas. Os profissionais são o serviço, no sentido de que é dessas pessoas um misto de expertise e química de relacionamento que o cliente está comprando e não da própria organização. Então, algumas vezes o trabalho desse prestador de serviço, né, de um vendedor, de alguém que faz, né, por exemplo, você vai lá num spa fazer uma massagem, muitas vezes você até esquece quem é a empresa que está te prestando aquele serviço, porque você sabe, você tem confiança e tem uma relação com aquele prestador ou aquela prestadora de serviço, aquela pessoa, ela simboliza aquele serviço e simboliza toda a organização. Então, ainda um outro detalhe, né, da área de pessoas em serviços é que os clientes também são funcionários em tempo parcial e podem ser considerados um recurso para a empresa. Por quê? Principalmente, e aí agora falando sobre serviços prestados à distância, não serviço prestado frente a frente, mas mesmo assim o frente a frente tem isso, tem essa característica. Alguns serviços eles só funcionam se o cliente, se quem está recebendo o serviço, fizer a parte dele. Então, durante algum tempo, o cliente está trabalhando para a empresa. Ele está fazendo algo que a empresa deveria fazer, a organização deveria fazer, mas ele está fazendo durante um período de tempo. Então, ele também, em alguns momentos, ele é um funcionário temporário daquela prestação de serviço. Nos trabalhos online isso é mais claro, que, por exemplo, coisas que você chegava no balcão de um atendimento de serviço, entregava um monte de papéis e ia embora tranquilo. Hoje, quem tem que fazer a organização desses papéis, escanear isso com a câmera de celular para transformar num PDF, para fazer o upload, isso não é mais um serviço feito por alguém que recebe isso na empresa. É um software quem recebe, mas tem uma carga de trabalho que antes era feita pelo funcionário da empresa e hoje é feita por você. Então, por você cliente. Então, o cliente, ele também ganhou algumas responsabilidades, né? E também a gente tem que pensar nisso. Até que ponto e o quanto eu posso exigir de trabalho desse cliente para que ele não ache que, poxa, esse serviço não deveria ser eu que deveria estar fazendo, né?
Então, nesse capítulo a gente vai falar sobre as complexidades, né, dos encontros de serviço. O encontro de serviço é o momento em que a pessoa tem contato com o prestador de serviço e os desafios dos vários tipos de encontros que existem. Também descrever os aspectos chaves de desenho de serviço, né, que é uma roteirização do trabalho, que algumas vezes é possível e outras não, como é que eles impactam os funcionários. Definir o papel da liderança e do empoderamento, né, o empowerment, no desempenho operacional do serviço, discutir o impacto dos fatores psicológicos sobre o encontro de serviço, considerar o papel do cliente como um funcionário do serviço. Bom, então começando um esquema básico aqui com as influências sobre o encontro do serviço. Quais são as influências que a gente tem? Bom, você tem que fazer primeiro um bom desenho do serviço, com roteiros, definir, né, os papéis, o que o funcionário tem que fazer, o que o cliente tem que fazer, definir se o trabalho vai ser feito individualmente ou em equipe, treinar, preparar, escolher equipe, tudo isso é um trabalho que vem do desenho do serviço. Você tem os tipos de encontro que você vai ter que medir a intensidade desse encontro e o risco que está envolvido nele. A gente vai falar depois sobre quais são os tipos de risco e como varia essa intensidade. Você tem os atributos do cliente, que são a competência dele, algumas pessoas vão ter mais facilidade em lidar com os serviços do que outras, as expectativas que ele tem, qual é o papel dele, qual a atitude mental, como é que ele chega para consumir aquele serviço. Ele chega desanimado, descrente, ou ele chega empolgado, entusiasmado. Isso vai afetar, logicamente, no resultado da experiência desse cliente. Os aspectos psicológicos, cansaço extremo, estresse, ansiedade, análise transacional, tudo isso entra na avaliação tanto do fornecedor quanto do cliente, né? Isso está aí embaixo, faz parte dessa análise dos dois lados. Então, uma pessoa, um prestador de serviço que está cansado, ou extremo, estressado, provavelmente não vai conseguir entregar o resultado. Isso acontece muito com os professores, em escolas onde há um grande grau de criminalidade, professores passando por medo, receio, estresse, ansiedade, as pessoas tiram diversas licenças de saúde, e esse é o caso do prestador de serviço. O professor é o prestador de serviço. Do lado do cliente também, um cliente que vai fazer uma cirurgia complexa, ele não chega com o seu aspecto psicológico perfeito, todo animado, rindo, olha que legal, vai abrir meu cérebro hoje para ver o que tem lá dentro. Então, isso não é comum e, lógico, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você planejar esse encontro de serviço. Até para dar uma notícia, você tem que planejar uma notícia. E a notícia não precisa ser uma notícia trágica, de você, o médico, ter que dar a notícia que a pessoa vai viver mais 2 semanas. Mas é uma notícia de que, por exemplo, a pessoa não vai ter direito a um valor que ela achou que ia ter num plano de aposentadoria. Ela achava que ia ganhar, receber de aposentadoria lá R$5.000 por mês, você tem que falar para ela, olha, não é bem assim, vai ser R$1.500. Isso é bastante frustrante, você vai ter um aspecto psicológico envolvido, e isso um fornecedor vai ter que fornecer essa informação para o cliente, ou através face a face, ou por telefone, ou por e-mail. E como é que você se prepara para isso? Isso tudo tem que ser planejado, porque isso vai acontecer, e se vai acontecer, a gente tem que planejar os mínimos danos, né? O mínimo impacto negativo, porque é possível fazer isso. E aí existem também lideranças que a gente vai pensar aqui do lado do fornecedor, que tem a ver com esse empoderamento, né, que é a transformacional, o empowerment, e os modelos de papéis. Então nós vamos falar sobre tudo isso em relação ao fornecedor, que está aí no ovinho do lado esquerdo, o cliente que está no ovinho do lado direito, e o que a gente vê no meio ali, né, que é a interseção entre os dois ovinhos, cliente e fornecedor, é o que tem a ver com o risco e a intensidade desse encontro. O encontro é a parte que é a interseção entre esses dois aí. E aí, lógico, né, tanto o desenho do serviço afeta o fornecedor e o cliente, os aspectos psicológicos afetam o fornecedor e o cliente, e do lado esquerdo, né, quem afeta mais o fornecedor são as questões de empoderamento, né, do prestador de serviço, e papéis, né, que ele desempenha, e do lado direito os atributos do cliente, né, a competência, a capacidade dele em consumir o serviço. Então tudo isso afeta positiva ou negativamente o resultado da prestação de serviço. Vamos lá, vamos continuar. Então, o que é um encontro? Né? O encontro é o momento que o cliente encontra o prestador de serviço. Os dois vão ter aquele momento de um relacionamento que pode ser feito presencial ou remoto.
Em tempos de pandemia, quase tudo está remoto, né, e tudo que foi possível passar para remoto foi passado. Mas, logicamente, a maioria das vezes as pessoas, isso não é mais tão realidade, mas no passado a maioria das pessoas preferia o encontro presencial, preferia o face a face. E tem algumas situações em que ainda há essa preferência, e a gente vai ver por quê, né, se busca essa preferência pelo encontro face a face. Mas os encontros remotos se referem ao encontro entre o cliente e a operação do serviço, sem contato humano direto, né? Então pode ser alguém que está respondendo um e-mail e tal, mas não é cara a cara, não é face a face. Então, os exemplos tradicionais incluem um contato por cartas, né? Aí, lógico, hoje é muito incomum alguém escrever uma carta, mas manda e-mail, né? Entra no formulário no site da empresa e manda uma mensagem, entra num serviço de comunicação, né? E vai lá no SAC, né, da empresa, no Serviço de Atendimento ao Consumidor, na ouvidoria, né, tudo isso são processos remotos. E aí tem os serviços que são automatizados, né, que são de resposta automática, os bots, né, os bots são os robôs que as empresas cada vez mais estão utilizando. Eu vou ver se eu acho uma matéria sobre o Polpinha, que é o bot que o governo de São Paulo colocou para atender as pessoas, e eu vou colocar nessa semana para vocês lerem também. E terminais eletrônicos, né, o caixa eletrônico nos bancos, e todos esses são exemplos de encontros remotos. São tão importantes, lógico, quanto os encontros presenciais, e tem que ser planejado, tem que ser pensado para não entregar uma experiência ruim. A extensão dos processos automatizados aos serviços baseados na internet apresenta alguns desafios interessantes para os designers de serviço. Designer de serviço é isso que nós estamos pensando agora. Você, desde o começo desse semestre, nós estamos falando sobre gestão de serviços públicos. Você, como administrador público, na hora que você for planejar não só um serviço que nunca foi feito, você vai oferecer esse serviço pela primeira vez, mas em muitas situações você está fazendo o design de um serviço que tem que ser melhorado, por exemplo. Então, designer, aí no sentido de projetar, né, projetar um serviço, pode ser para projetar um serviço novo ou melhorar um serviço antigo, é uma das atividades que você vai ter que fazer desempenhando o seu papel de administrador público. Então, é importante você compreender, né, todos esses aspectos do remoto, da internet, do pessoal, para a gente entender que a experiência ela vai depender do quanto você planejou a entrega desse resultado para a pessoa. É de particular relevância para esse capítulo, né, que a gente está vendo agora, é o fato de que esses serviços usam o cliente como parte significativa do sistema de prestação de serviço. E a gente vai ver mais no final do capítulo sobre isso. Entrega-se muita responsabilidade quando você entrega, por exemplo, num curso à distância. Grande parte do trabalho, né, que o aluno faz num curso à distância é o trabalho que antes era feito pelo professor na sala de aula. E aí ele passa a ser responsável por mais atividades, né, existem mais responsabilidades do aluno estudando à distância do que ele dentro da sala de aula. Então isso porque na prestação do serviço o cliente é uma parte significativa, né? A relação de ensino e aprendizado já é assim, né? Se o cliente não fizer a parte dele, ele não aprende. Não adianta você ter um professor espetacular se o cliente não fizer não cumprir a sua responsabilidade. Mas nos sistemas automatizados, essa responsabilidade do cliente aumenta mais ainda. E dependendo da competência do cliente, ele vai ter um resultado melhor ou pior. Se ele estiver mais preparado para fazer aquela atividade que se espera que ele faça, o resultado e a experiência do serviço vão ser melhores. Então, em grau mais elevado, né, do que a maioria dos processos tradicionais, pessoa a pessoa, que é o que falamos agora mesmo. Os encontros por telefone, e aqui envolve vários, né? O telefone ele é um pouco mais pessoal do que um e-mail, do que um WhatsApp. Hoje muitas pessoas mandam áudio de WhatsApp, que seria muito mais semelhante, né, a uma ligação telefônica. Mas as ligações telefônicas, elas têm uma característica, com empresas, né? Elas têm uma característica hoje muito ruim, que grande parte delas são feitas e atendidas por pessoal de call center que não está preparado para isso. Você não liga para uma prestadora de serviço e fala com um gerente, com um engenheiro, com alguém que é capaz de resolver o problema, ou muitas vezes alguém que conheça o problema. Então esse é o grande problema atual do uso do atendimento por telefone nas empresas, é esse.
né, tornaram-se extremamente comuns em setores como varejo e serviços financeiros, à medida que as empresas criam call centers centralizados. Por quê? Porque elas querem atender alto volume de pessoas, mas para isso você tem que ter baixa variedade de serviços. Se o serviço for muito complexo, as pessoas não conseguem, você não consegue treinar tantas pessoas para trabalhar num call center para responder questões relacionadas a um serviço de alta complexidade. Só se for um serviço simples, né? Aí você consegue. Então, o desafio para as prestadoras de serviço é que esses encontros podem ser muito potencial para a satisfação ou a insatisfação dos clientes. Na maioria das vezes, nós como consumidores sentimos o quê? Óbvio, insatisfação. Todo mundo tem uma história triste para contar de um péssimo atendimento do call center. Quando o bom atendimento é bom, a gente, nem lembra, porque a obrigação era ser bom sempre, não é verdade? Bom, então, como ocorre também nos encontros pessoa a pessoa, pode ser um atendimento que seja um sucesso ou um fracasso, dependendo de vários elementos nesse encontro pessoa a pessoa. Mas ambas as partes estão em desvantagem, porque elas não se podem ver. Significa que eu não sei qual é a reação que a pessoa está tendo quando eu estou falando com ela por telefone, então eu não sei se uma pessoa está com raiva, se ela está brava, que eu não consigo ver a expressão facial dela. Eu posso sentir algumas coisas pela voz, mas cada pessoa reage de maneira diferente. Então há uma desvantagem. Quando você está pessoa a pessoa, cara a cara, você consegue enxergar outros elementos que você não enxergaria no atendimento por telefone. Então isso significa que o potencial de mau atendimento é fortemente aumentado. Novamente, há implicações para o designer de serviço ao refletir sobre os papéis respectivos do fornecedor e do cliente. O roteiro fornece um modo útil de reduzir a incerteza nesse tipo de encontro. E aí por isso mesmo que os atendentes de call center eles são muito presos no roteiro. Eles têm uma listinha, né, de diálogos que eles podem fazer e eles não podem fugir muito daquilo, porque exatamente para se evitar que haja uma personalização no atendimento. O atendimento tem que ser o quanto mais frio, seria essa uma das características, né, do atendimento, melhor, né, sem muito envolvimento, e também um atendimento padronizado e consistente, que atenda e dê as mesmas respostas para todo mundo. Eu não posso ter uma pessoa muito criativa trabalhando no call center, porque ela pode querer criar soluções que ela cria para um cliente e que outro cliente não vai ter essa mesma solução. Vai gerar uma inconsistência que pode me dar dor de cabeça depois. E os encontros cara a cara, face a face, tete a tete, eles frequentemente são encontros de natureza mais complexa, porque há mais elementos de variabilidade nessas transações. Aí tem coisas muito mais subjetivas, por exemplo, o traje que uma pessoa veste pode afetar a relação entre duas pessoas. Eu, como cliente, considerar que quem veio me prestar um serviço não está vestindo a roupa adequada, e o adequado pode ser uma série de características, né? Uma roupa velha, amassada, ou uma roupa que eu considero para o meu padrão inadequado para aquele ambiente. Então, tudo isso pode influenciar nesse encontro face a face, no serviço, na qualidade do serviço e até na experiência e nos resultados do serviço. Então, isso estou falando de roupa, mas envolve uma série de outras coisas, odores, perfume demais, CC, uma pessoa que, por exemplo, tem uma postura muito agressiva, né, postura física, tem uma série de elementos que são subjetivos e que afetam na prestação do serviço. A gente já passou por isso a vida inteira, a gente já teve situações assim. Então alguns desses encontros são de natureza muito pessoal, né, você vai ser atendido por uma pessoa, por um dentista que tem bafo, e vai ficar ali pertinho da tua cara, ali várias horas lá. Difícil, né? Mas é algo que existe, né? Então, você pode gostar, o dentista pode ser um excelente dentista, mas ele tem a característica porque não tem como você evitar o contato pessoal. Como eu disse lá no começo, não tem como você fazer um tratamento dentário à distância, por Skype, né? Então,
O prazer dos clientes pela comida, por exemplo, no restaurante, pode estar vinculado diretamente com as pessoas que a servem. Se eu chegar no local e for muito bem tratado, com muita educação, pelo o recepcionista, pelo garçom, pelo maître, né, o chefe vem até a mesa perguntar se eu estou satisfeito, eu posso sair dali encantado com aquele serviço, mesmo que a comida não seja tão espetacular assim. Então, isso é quase impossível de administrar, dado o número quase infinito de personalidades e hábitos, porque às vezes também uma pessoa muito simpática, simpática demais, né, para o meu gosto, eu posso considerar que ela é pegajosa, ela está exagerando na simpatia, exagerando na proximidade, na intimidade, e eu não gosto disso. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Né? Todo mundo já passou pela situação de você entrar numa loja e você sair com a sensação de que não foi bem atendido. E aí, como todo mundo pensa do mesmo jeito, por exemplo, eu gosto de entrar na loja e só gosto de alguém venha falar comigo a hora que eu procurar a pessoa, falar, eu quero saber o preço disso aqui. E aí a pessoa me fala o preço. Eu não quero chegar na loja, alguém colar em mim e ficar falando, olha que coisa legal, olha isso aqui combina com você, olha isso aqui chegou agora, está na promoção. Isso eu odeio. Então se alguém começar a me seguir dentro da loja, eu vou embora. Mesmo que eu quisesse comprar alguma coisa ali. Mas tem gente que pensa o contrário. Tem pessoas que vão entrar numa loja e se ninguém vier perguntar para ela o que ela quer, perguntar se ela precisa de ajuda, ela vai achar que ela foi ignorada naquele processo de compra. Então, por isso mesmo que fala, existe quase uma quantidade infinita de personalidades e hábitos e isso vai influenciar muito na escolha no resultado do serviço, na experiência do serviço. Por isso mesmo, uma boa escolha, né, de quem vai prestar o serviço, das pessoas, do treinamento das pessoas, é muito importante. Em muitos encontros face a face tem maior intensidade do que os encontros remotos ou por telefone. Isso ocorre por várias razões, né, que a gente vai falar na sessão seguinte. Bom, intensidade dos encontros, e aí junto com a intensidade, algo muito importante é a questão do risco. Então, o encontro face a face ele é mais intenso, né, entre as pessoas. Há muito mais possibilidades de interação do que você simplesmente ouvir a voz ou ler um texto que uma pessoa te mandou. Mas ao mesmo, então, e a intensidade vai variar de acordo com o risco também. Se eu estou para fechar um negócio que tem um risco financeiro alto, possivelmente eu vou querer ter encontros mais intensos. Eu não vou querer simplesmente, alguém manda uma mensagem, falou, estou vendendo um carro. E aí você não conhece a pessoa te pede, eu quero 50 mil reais. Aí você fala, tá bom, vou te passar uma transferência por Pix de 50 mil reais. Acho que nem tem jeito de fazer Pix de 50 mil. E aí você vai esperar a pessoa fala, eu vou levar o carro na tua casa já tarde, já recebi aqui a transferência. Possivelmente você não quer fazer uma transação como essa. Uma transação por WhatsApp, sem nenhuma intensidade, porque isso tem um risco financeiro alto, e mesmo que você possa levar um cano conhecendo a pessoa cara a cara, você vai se sentir mais seguro se você vê a cara, a personalidade, conversar com a pessoa, ou conversar com mais pessoas, né, de uma empresa. Então, nesse caso, pode ser difícil para o cliente avaliar a extensão do risco. O comprador de um carro usado, por exemplo, ele não sabe quão confiável será o veículo. Do mesmo modo, comprar um plano de aposentadoria pode ser uma atividade extremamente arriscada, particularmente para alguém que não está familiarizado com assuntos financeiros. Então, possivelmente, eu vou querer uma intensidade de relacionamento muito maior para poder eliminar esse tipo de risco, o risco financeiro. Eu vou ter que conversar com uma mesma pessoa cara a cara várias vezes, vou ter que conversar com mais de uma pessoa, pedir referência. Tudo isso são atividades que fazem parte dessa relação, né, comercial onde envolve risco financeiro. Tem um risco físico também. Praticar um esporte radical ou voar de avião envolve algum risco físico. Na primeira hipótese, pode-se esperar que os clientes escolheram tal atividade e fizeram alguma avaliação dos riscos envolvidos, né, e os verão como parte da experiência esperada. Ok, eu quero fazer um esporte radical, eu sei que é perigoso, mas eu quero conhecer as pessoas, eu quero saber, né, eu não vou contratar um serviço como esse com pouco contato. A intensidade do encontro ela tem que ser muito maior para ganhar confiança na pessoa que vai me propiciar aquela experiência do esporte radical, assim como qualquer outra situação que envolva risco físico.
Risco psicológico. Esse tipo de risco surge de várias fontes. Ele pode, por exemplo, decorrer da falta de confiança e de competência do cliente. Eu não sou experiente e provavelmente um cliente ansioso mostrará dificuldade em um encontro de serviço, não por apresentar intencionalmente obstáculos, mas porque ele canaliza energias em divagações e fugas do assunto principal. São pessoas que são muito indecisas, ela quer, mas não quer, ela não sabe exatamente se ela quer, então ela quer contratar um serviço, mas ela não tem certeza absoluta. Isso é muito da característica, lógico, esse risco psicológico é muito mais da característica do cliente, e aí o fornecedor tem que saber lidar com isso, e provavelmente ele só vai conseguir resolver isso com uma intensidade maior no encontro. Possivelmente uma pessoa indecisa, você vai precisar ter um encontro mais intenso, cara a cara, do que simplesmente através de WhatsApp, de e-mail, né, ou as outras formas de comunicação remota. Aí tem um quadro, né, mostrando do lado esquerdo o nível de interação social alta lá em cima e baixa embaixo, óbvio, e na parte de baixo do quadro o risco percebido, risco baixo, risco alto. E aí você encontra vários pontos no meio desse quadro mostrando que, por exemplo, uma visita ao supermercado, ela tem uma interação social muito baixa, você possivelmente só vai olhar nos olhos de alguém na hora que você for comprar carne no açougue, ou os frios lá no fundo, e no caixa na hora de pagar a conta, e o risco que existe numa compra do supermercado é muito baixo. Então, aí, na compra de um carro usado, o nível de interação social não precisa ser grande, né? Você pode ter esse nível baixo, mas o risco percebido pela pessoa é um risco alto. Eu posso, por exemplo, comprar um carro usado pela internet, existe o Web Motors e outros sites de compra, mas eu sempre vou estar muito preocupado e muito ansioso se isso vai dar certo ou não. Um voo internacional, né? Existe um risco percebido hoje menos do que comprar um carro usado, né? Está mais para a esquerda do que comprar um carro usado, porque a gente conhece um monte de gente que já fez voos internacionais e deu certo, então você não percebe isso como um risco grande. O risco, e qual é o nível de interação social? Não é muito grande, você vai ter contato com alguém que na verdade não é nem da companhia aérea, são as pessoas, funcionários do aeroporto, na maioria das vezes que você vai ter mais contato, e vai, lógico, ter contato na hora de ser recebido dentro do avião, e vai ter lá o comissário de bordo que vão te atender, te entregar refeição e outras coisas. Num restaurante, numa refeição, um restaurante familiar, o nível de interação social é médio, né, e o risco também é baixo, né, a gente faz isso com várias regularidade. Prática de um esporte radical, existe um alto grau de interação social, normalmente você tem alguém para te ensinar a treinar, meio que um coach para te acompanhar a fazer o esporte radical, e o risco percebido é alto, as pessoas vão, alto assim, aí está médio, né, porque você sabe que é um ambiente controlado, mas é algo que você sabe, você está disposto a correr aquele risco, né? E lá em cima um programa de desenvolvimento pessoal. Eu tenho, vou fazer um curso de aperfeiçoamento, então o nível de interação social é alto, mas o risco de dar errado também é alto. Pode ser que se eu não tiver, vou gastar um dinheiro enorme para esse curso, né? Vamos dizer, eu vou passar lá, eu tenho alguns cursos, um MBA aí de 140, 180 mil reais, um curso de 1 ano e meio. Então, poxa, eu estou fazendo o meu desenvolvimento, mas isso não garante que eu vou ter grandes resultados lá na frente. É um investimento incerto. Então eu tenho um alto risco percebido, um risco meio psicológico. Eu falo assim, mas só se eu fizer esse curso já é suficiente para eu conseguir um bom emprego? De repente, eu não tenho essa capacidade toda. É aquela questão do risco psicológico, de uma pessoa que fica indecisa diante de uma decisão como essa, porque ela não tem confiança de que aquilo vai dar certo. E aí tem um desenho do serviço, e uma das melhores formas da gente fazer esse desenho de serviço e planejar o serviço através da redação de um roteiro, né? Um roteiro passo a passo de como é que o funcionário que vai atender o cliente, o que ele tem que fazer e o que você tem que fazer em relação a esse funcionário também. Na indústria é muito mais comum, porque quando as coisas são mais
padronizadas. Então, para cada atividade que um operário tem que fazer, ele recebe um POP, que é o procedimento operacional padrão. Isso é mundial. Alguns POPs são escritos como texto, outros são fluxograma, desenhinho mostrando o que ele tem que fazer. Então ele chega na posição do trabalho dele e ele tem que ler aquele quadro, que é o POP, e repetir aquilo indefinidamente. Não precisa tomar muitas decisões, na verdade quase nenhuma. E isso tem uma vantagem que outras pessoas podem substituir essa pessoa, que hoje ele não veio, tá bom, bota outra pessoa lá, lê o POP e executa aquilo que foi planejado. Na área de serviço, nem sempre é possível fazer isso. Como eu falei, que salvo a exceção dos call centers, onde você tem esse roteiro muito fechado, muito rígido, a maioria dos outros serviços existe um grau de liberdade do funcionário de decidir como ele vai atender o seu cliente muito maior do que na fabricação de bens, de produtos. Então, o que a gente pode fazer é ter um roteiro, esse roteiro foi estabelecido, agora eu esqueci o nome do autor, daqui a pouco vai estar aí no texto, mas os autores, né, que determinaram esse roteiro, que aplicaram e acham que ia ser uma boa estratégia. Oriente o funcionário para descobrir o que o cliente deseja ou necessita. O roteiro deve ser preparado para encorajar os clientes a descreverem as suas necessidades, de tal modo que permita ao funcionário diagnosticá-las rigorosamente e oferecer-lhes o serviço apropriado. Então, muitas vezes, e isso também é algo que não é tão fácil, porque muitas vezes as pessoas não sabem explicar o que elas querem. Eu lembro de um caso, né, no início da Amazon.com, a Amazon contratou pessoas formadas em literatura para trabalhar no atendimento da empresa. Porque as pessoas entravam em contato com a Amazon, que queriam comprar um livro, quando a Amazon era só livraria ainda, e contavam um pedaço da história. Eu queria comprar um livro que acontece na cidade tal, é um casal apaixonado, e, né, por exemplo, assim, é um casal em Verona, que duas famílias inimigas e tal. Bom, quem leu Romeu e Julieta já sabe do que se trata, mas uma pessoa que não tenha conhecimento, que não tenha lido, né, os livros, e não eram só os clássicos, né, tem alguns livros que são meio obscuros, ela não saberia responder isso. Então a Amazon contratou especialistas em literatura para ajudar a vender os livros para as pessoas, porque ela tinha que substituir aquela experiência que a pessoa tinha na livraria pela experiência que ela tem no site. E o site, lógico, ele perdia uma série de características, né, do ambiente. Então, ela colocou funcionários para descobrir o que as pessoas queriam, mesmo quando essas pessoas não sabiam o que elas queriam. Elas sabiam mais ou menos o que elas queriam. E o funcionário tem que estar preparado para descobrir exatamente o que ela quer. Controle o cliente, segundo item, né? O roteiro deve ajudar o funcionário a orientar o cliente no sistema, com a interrupção mínima, né? Não intrometer, o que eu disse, eu estou lá fazendo uma compra, a pessoa vem do meu lado, olha só, isso aqui está aqui lindo, combina com isso, eu não quero ser interrompido, eu quero pensar, decidir, sem ninguém me encher o saco. Então isso é particularmente importante, onde a customização é ativamente desencorajada, né? Quando você tem, o que é customização? É algo feito sob medida. Então, quando eu não quero encorajar, né, que as pessoas façam pedidos sob medida, eu quero que ela leve aquilo que já está pronto, né? Então você tem que controlar o cliente. A frase, posso sugerir nossa oferta especial de 2 pratos, por exemplo, no restaurante, entrada mais prato principal? Isso pode ser um fator positivo para alguns clientes, negativo para outros. Possibilita então uma decisão rápida, a pessoa já decidiu, já dispensa logo o garçom para ele atender outra mesa, mas aí tem um perigo da pessoa não escolher pratos que poderiam ser mais caros e mais lucrativos. Quando você oferece o padrão, normalmente o padrão ele é o mais barato, e a pessoa toma a decisão rapidamente. Então tem dois fatores, você tem que identificar que tipo é esse cliente para poder controlar o cliente. Pessoas alguns tipos de pessoas vão se sentir melhor quando tiver menos opções, outras pessoas vão se sentir melhor quando tiver mais opções para decidir, né? E aí cada um de vocês sabe como você se comporta diante de várias opções, né? O item 3, estabeleça rotinas históricas que possam ser relevantes para o encontro de serviço. Os clientes frequentes, eles se tornam pré-programados a adotar as ações necessárias no processo de serviço. Uma pessoa que é recorrente, já voltou várias vezes no mesmo lugar, ela já sabe o que ela tem que fazer, ela já sabe o que esperar.
Então, um exemplo fornecido pelos passageiros de uma linha aérea que evitam problemas de check-in tendo seus documentos já prontos, do passaporte aberto na página certa, a passagem dentro do passaporte já com não dobrada para que ela possa ser lida. Então, as pessoas já se preparam. Isso é uma atividade que você pode sugerir ou treinar para que as pessoas façam isso, né? Então, nesse exemplo, tendo seus documentos em ordem antes de chegarem ao balcão de atendimento, o Tansik e Smith são os autores, né, que fizeram esse roteiro de 11 passos aí para você preparar, né, o funcionário e preparar o serviço, né, desenhar o serviço. Eles sugerem para que o designer de serviço ele deve fornecer impulsionadores apropriados para o que um outro autor, Shank, ou autora, não sei, denominou pacotes de organização da memória, que permitem o cliente a seguir rotinas inconscientes que podem levar ao seu envolvimento anterior no processo de prestação de serviço. Pode haver então o perigo de mudança, né, dos roteiros, diferenciando os fornecedores de serviços à medida que isso possa causar confusão e não proporcionar qualidade no serviço. Então, é aquela parte que você tem uma parte do serviço que é feita pelo próprio cliente. E se você conseguir fazer um impulsionador de memória, ou seja, se você fizer isso, vai ser melhor para você. Se você já vier preparado para o serviço dessa forma, você vai ser atendido mais rápido, você vai sair daqui mais rápido, vai resolver o seu problema mais rápido. Então, isso faz parte de você entender o que é repetitivo e, pelo menos para as pessoas que estão vindo recorrentes, numa segunda, terceira ou quarta vez, você recomendar que as pessoas já venham pré-programadas para fazer aquela atividade, né? Porque isso não vai tomar tanto tempo dela quanto da primeira vez. No item 4, facilitar o controle dos funcionários. Os roteiros podem fornecer os meios de aumentar a consistência dos múltiplos locais e dos muitos prestadores de serviço. Isso tem o benefício específico de assegurar que o roteiro do cliente apropriado está ativado e que todas as perguntas necessárias estão disponíveis. Então, ter esse roteiro bem memorizado na cabeça dos funcionários, isso facilita com que ele faça um checklist, veja, será que eu fiz todas as perguntas mesmo? Será que eu atendi e tirei todas as dúvidas que eu precisava tirar desse cliente? Então os roteiros eles podem fornecer esses meios para que seja mais consistente. Todos os clientes vão receber as mesmas dicas, as mesmas perguntas, ou, lógico, a quantidade certa de perguntas e dicas para que ele resolva e tome a decisão. Ainda, no item 5, legitimar as ações organizacionais. Aqui o roteiro informa ao funcionário sobre os comportamentos e atitudes que a administração acredita que os clientes esperam, né? Então, o TGI Fridays, né, que é uma rede de lanchonetes, de hamburgueria, ele encoraja, por exemplo, os funcionários a mostrarem níveis elevados de energia em suas interações com os clientes, enquanto que os restaurantes mais sofisticados podem preferir encorajar os funcionários a uma interação mais tranquila e cordial. Restaurante mais sofisticado, normalmente o tratamento é mais distante, né? Numa hamburgueria como o TGI Fridays, normalmente são jovens, ou no Outback, por exemplo, em algumas lojas, o pessoal é treinado para, na hora de atender a mesa, os garçons, garçonetes, ajoelharem do lado da mesa para ficar com os olhos na altura do olho de quem está sentado. Lógico que eles não vão fazer isso com todo mundo, eles vão identificar qual é o público que vai achar isso uma atitude legal, né? E isso, dentro desse roteiro, isso tem que estar preparado. O funcionário não pode tirar da cabeça dele, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou sentar em cima da mesa do restaurante na hora de atender os clientes. Não. A empresa estabelece o tipo de comportamento que ela espera e que ela acha que o cliente pretende ter, né, prefere ter, e ela estabelece esses parâmetros, né. No item 6, servir como analogias. Os roteiros aprendidos por um funcionário em um emprego anterior podem ser usados como base para o desenvolvimento de novos roteiros em situações similares posteriores, inclusive em outras empresas, né? Ou às vezes na mesma empresa, numa outra função. Ainda, o roteiro
pode facilitar o comportamento organizado. A preparação de roteiros pode permitir o desenvolvimento regular de uma equipe engajada em atividade interdependente. O Tansig e Smith fornecem o exemplo de uma equipe cirúrgica, em que as ações de seus membros são previamente coreografadas e treinadas. Eles ensaiam as ações que eles vão fazer durante a cirurgia para evitar os tropeços, os desencontros. Então, desenvolver procedimentos médicos rotineiros significa que os membros da equipe podem mudar desde que outros possam exercer os seus papéis. Então, podem vir uma outra pessoa, se aqueles movimentos já estão treinados, as pessoas não dependem da personalidade de uma pessoa só. A preparação de roteiros facilita esse intercâmbio de uma pessoa para outra. No item 8, fornecer um guia para o comportamento. Os roteiros estabelecem expectativas sobre o que ocorrerá em um encontro de serviço. Em razão de os clientes terem experimentado isso antes em organizações similares, não há necessidade de fornecer explicação sobre por que as coisas estão sendo feitas desse modo ou por que certas informações são solicitadas antes do serviço ser entregue. Sugere-se também, nesse roteiro, que os roteiros possam ser usados para explicar a imparcialidade do serviço. E aí um exemplo, a maioria dos pacientes de uma clínica de traumatologia, ela vai tolerar que o outro paciente seja atendido na minha frente, por exemplo, se eu souber que a gravidade, e o grau de sobrevivência dele está mais ameaçado do que o meu. Mas isso tem que estar desenhado no roteiro. Isso, inclusive, tem protocolos de atendimento nos hospitais, nos pronto-atendimentos. Esses protocolos definem o que é mais grave do que menos grave, para você não correr o risco de colocar uma pessoa para dentro, o outro falar assim, não, mas você chamou o outro porque ele é seu amigo. Não, aqui, porque a gente segue esse protocolo e esses sintomas, esses elementos fazem com que ele seja considerado de mais risco do que você. No item 9, abafar, e aí aquilo que eu falei, você tem que ter roteiro para tudo, para quando dá certo, quando dá errado, abafar ou exacerbar o conflito de papéis. O roteiro pode contornar perguntas difíceis, como, por que eu tenho que te dar essa informação? Às vezes você está pedindo alguma informação para o cliente e ele não entende por que ele tem que passar, por exemplo, o CPF dele para fazer uma compra no supermercado. E hoje muitos comércios pedem seu CPF. Eu falo, não, por que eu tenho que te passar meu CPF? Estou te pagando em dinheiro. E isso você tem que estar pronto, o funcionário tem que estar pronto para responder. Por que eu tenho que passar, por exemplo, o meu endereço para fazer uma compra que não vai ser entregue na minha casa? Não quero fornecer meu endereço, não quero fornecer meu celular, não quero fornecer nada. Mas se a empresa precisa disso, a organização precisa disso, o funcionário tem que estar treinado para dar uma boa resposta, uma resposta plausível e que convença a pessoa a fornecer aquele dado. Então o roteiro ajuda isso, porque o roteiro já vai ter o tipo de resposta que você vai dar em situações constrangedoras como essa. Então, desculpe, mas a política da empresa é assim, ou a legislação dos serviços financeiros exige a obtenção dessa informação. Por exemplo, você vai chegar no hotel, todo hotel vai te entregar um papelzinho que você tem que preencher de onde você está vindo para onde você está indo. Eu falo assim, mas eu não quero dizer para onde eu estou indo, porque não interessa para vocês. Interessa se eu vou pagar ou não. Mas, na verdade, isso é uma lei brasileira, que foi promulgada há décadas atrás, e que diz que os hotéis têm que ter essa informação. Informação de onde você vem, para onde você vai. Aí, bom, então se é lei, é lei. E quem está atendendo no balcão do hotel tem que saber explicar. Não pode simplesmente falar assim, olha, eu não sei por que você tem que colocar esses dados aí. Não precisa colocar não. Então os roteiros podem ajudar quando o funcionário está encarregado de dar informações desagradáveis ou impopulares aos clientes. No item 10, fornecer uma base para a avaliação do comportamento também. Você pode usar o seu roteiro como um checklist para ver se as coisas estão sendo feitas como deveriam. Os roteiros podem ser usados como checklist para a administração avaliar o comportamento de um funcionário. Isso é comumente usado nos call centers de telefonia, onde os supervisores podem rotineiramente monitorar um grande número de chamadas. É particularmente relevante quando os supervisores podem procurar evidência de comportamentos específicos, como na geração de vendas, a pessoa está fazendo tudo a atividade que ela tem que vender, ela está oferecendo os produtos que ela tem que oferecer, ela está seguindo um roteiro, bem como em alguma simples anotação de pedido. Aqui os roteiros
Você pensou em, né, por exemplo, podem ser úteis, né, com algumas dicas de, você pensou em comprar mais isso, em levar mais aquilo, em contratar mais esse serviço, né? E, finalmente, o item 11 do roteiro é conservar a capacidade cognitiva, capacidade de aprendizado, né? Os roteiros permitem aos funcionários trabalharem em várias atividades simultâneas, porque podem ser desempenhadas como se houvesse um piloto automático, né? Como se pode verificar, né, nessa lista, os roteiros podem exercer parte valiosa do desenho e da prestação de serviço. Os roteiros cuidadosamente preparados podem fornecer oportunidades para envolvimento inicial do cliente com a organização e seus funcionários. Os roteiros podem fornecer meios conscientes e inconscientes de apoio aos clientes e funcionários. Dá segurança para as pessoas, né? Consistência, é sempre mais seguro. O funcionário que sabe, né, que ele tem um roteiro para seguir, que ele sabe o que ele tem que fazer e o que ele pode fazer, né? Isso é muito importante. E o cliente saber que ele está sendo atendido de maneira organizada, alguém planejou aquele atendimento. Isso muitas vezes também pode ser irritante, porque também você criar roteiros que sejam muito restritivos, você parece que cria um atendimento robotizado. Isso não é bom, né? Não é bom para ninguém, ninguém gosta. Nem quem trabalha e trabalha fingindo que é um robô, nem quem recebe um atendimento de um robô, que não consegue tomar nenhuma decisão, porque ela só consegue seguir aquele roteiro rígido. Então, orientar na gestão das expectativas do cliente pode facilitar a passagem tranquila do cliente pelo sistema de prestação de serviço, porque há bom atendimento, entendimento do que ocorrerá e do que lhe será exigido em cada estágio. Então o roteiro serve tanto para o cliente como para o prestador de serviço. E aí, voltando a isso, né, o roteiro não pode engessar o processo, porque parte do trabalho tem que ser feito com alguma criatividade do prestador de serviço. Nós vamos continuar na próxima aula falando sobre a equipe de trabalho, aquele chamado de equipe de alto desempenho. Vamos falar sobre o que é essa história de equipe, falar equipes autogeridas, né, que é muito comum hoje, nem sempre isso é possível fazer, mas quando pode fazer, é bom você dar autonomia, dar empoderamento, né, não só para o indivíduo, mas para as equipes, para que elas também sejam capazes de tomar as suas decisões sobre si próprias, né? A equipe autogerida é aquela que consegue tomar as decisões sobre o que é melhor para a equipe fazer, lógico, alinhado aos objetivos da organização. Então interrompemos aqui, já temos aí mais de 50 minutos de aula. Voltamos na próxima semana, onde a gente termina de falar sobre esse capítulo de pessoas, e aí eles vão começar já a ler o capítulo sobre tecnologia, que é algo assim que a leitura do capítulo em si, ela vai falar de algumas tecnologias já mais antigas, tem coisa muito mais moderna. Então, eu vou, na medida do possível, incluir alguns textos recentes, além do capítulo do livro, que falam sobre tecnologias mais modernas aplicadas à prestação de serviço. Certo? Até semana que vem. E estudem bastante, usem máscara, fiquem em casa, a vacina vem aí. Até mais.